Então, para essa primeira verdade, né, lembre que Jesus cura, né, pessoas reais e não personagens. Pare de tentar provar que está tudo bem e vá aos pés do Senhor com a sua dor como realmente é. E eu quero deixar um versículo e você anote aí para você conferir depois. Salmos 34, verso 18. A segunda verdade, né, que nós precisamos, né, para a ferida se caracterizar, nós precisamos tocar. Eu quero deixar um versículo também para vocês conferir, que se encontra em Marcos, capítulo 10, versículo 51, que vai falar, né, sobre ali o cego, né, que ele vai até Jesus, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ali ele fala o que realmente ele quer. É assim que nós devemos ser, não ficar tentando esconder do Senhor, porque o Senhor já está vendo, ele já está contemplando tudo, mas nós precisamos convidar ele para entrar nesse cômodo onde fica as nossas dores. Eu estou aqui usando a analogia da casa, né, para representar que a nossa alma tem compartimentos como cômodos em uma casa, né? E então, se tem ali o cômodo ali que a gente não abre a porta e convida ele para entrar, ele não pode fazer nada. Por mais que ele seja poderoso e queira fazer, ele não faz, porque ele está esperando a gente dar liberdade para ele agir naquela determinada área, naquele determinado cômodo. Verdade número 3, a cura é um processo. Então, é aquilo que eu já havia falado no início. O Senhor pode fazer milagres instantâneos, né? E ele faz quando ele quer. Porém, frequentemente, geralmente, né, a nossa vida é uma jornada, é uma caminhada que a gente vai trilhando e vai rompendo e vai evoluindo espiritualmente, emocionalmente, né? Então, o Senhor, ele sempre nos convida a essa jornada, a trilhar essa jornada. Então, o processo de cura, né, já diz, é um processo. Não é algo instantâneo que acontece da noite para o dia. Não é hoje eu decidi, eu quero ser curada e começar a orar por isso e automaticamente eu já vou ser curada. Não, são processos, são escolhas e decisões que vão te mantendo no processo. Então, primeiramente, a gente já a gente vai reconhecer, depois a gente vai decidir tocar naquilo que a gente queria esquecer. A gente relembrar e reviver, mas pedir ao Senhor que venha e traga o bálsamo da cura, né? E a gente nunca mais vai sofrer com isso novamente. Então, é isso. Cada vez que você ora, que você lê a palavra de Deus, que você decide agir, né, com maturidade, né, diferente, porque a gente, primeiro é assim, a gente reconhece, a gente começa a agir, só que vem aquela situação pra gente, e a gente, a partir do conhecimento, da consciência que a gente tem agora, a gente vai decidir se eu vou reagir como antes, ou se eu vou reagir com maturidade, que eu vou analisar a situação e falar, opa, essa aqui sou eu adulta, que vou conduzir. Então, eu vou conduzir dessa forma. Não vou mais reagir impulsivamente com uma criança ferida, fazia antes. Por quê? Porque essa criança, né, Jesus já pegou ela no colo e já está cuidando, e eu que estou agora no comando com a ajuda do Espírito Santo. É assim que vamos proceder daqui por diante. E eu quero deixar 3 passos práticos, né, para você iniciar nessa jornada. Número 1, nomeie a ferida. Eu deixei para vocês um resumo, né, sobre as cinco principais feridas emocionais, ali os comportamentos, ali, né, os sintomas, e como pode ter surgido na infância, e como isso impacta a vida adulta. Creio que vocês estão identificando já, né, no momento que eu fui lendo, fui falando para vocês, você já identifica, né, quais são as feridas, então vai ficar mais fácil, mais prático colocar o nome nessa direção prática aqui, número 1. Então, quando a gente vai orar, é muito importante que a gente saiba o nome, né, da ferida que a gente está identificando, ora e apresenta ao Senhor, pede que Ele cure. Só que não é tão simples, são decisões diárias que a gente faz para se manter no processo. Então, tem situações que Deus vai nos fazer lembrar, né, de situações desagradáveis, de talvez situações que a gente nem se lembrava mais, que a gente vai precisar pedir perdão ou liberar perdão. E isso é um processo de decisão e escolha. Não espere sentir. Eu não estou sentindo vontade para isso, eu não estou sentindo de fazer isso, eu não estou sentindo de liberar perdão, eu não sinto desejo de pedir perdão. Então, tudo isso são decisões diárias. Então, a gente olha para como está a vida agora e como eu quero estar daqui por diante. Se você decidir a não fazer nada a respeito disso, também não poderá mais reclamar de como está as situações da sua vida.
né? Então, se nós queremos mudança, nós precisamos ter coragem para enfrentar os desafios, os obstáculos, para que nós alcancemos o nosso objetivo. Número 2, escreva como essa ferida ainda te afeta. E eu deixei aqui 2 exemplos para que vocês entendam como é essa atividade número 2. Aqui, ó, quem tem a ferida de rejeição pode dizer como a ferida me afeta, né? Imagina que você identificou que você tem a ferida de rejeição, e você escreveu lá no número 1, qual é a ferida que eu tenho ainda que está presente na minha vida, os comportamentos, né, pelo impacto na vida adulta, eu vou saber quais estão ali presentes. Aí eu vou escrever ferida de rejeição. A número 2, eu vou escrever como essa ferida afeta a minha vida. Aí eu vou escrever, eu evito confrontos porque tenho medo dessa rejeição, de ser rejeitado novamente. Eu não confio em ninguém por causa de uma traição que eu sofri, né? Por causa da traição, aí escreve lá o nome da pessoa, se foi cônjuge, amizade, namorado e tudo. Na maioria dos casos, a gente não se lembra de coisas que aconteceram na infância, a não ser que seja uma memória muito marcante, aí a gente se lembra, tanto positivo quanto negativo. Mas se não, até os 7 anos de idade, poucas pessoas têm memórias dessa parte aí, dessa primeira infância, né? Agora, com o passar do tempo, que a gente vai orando com intenção, fazendo esses exercícios de escrita, parece que vai desbloqueando algumas memórias e a gente vai se lembrando das memórias que a gente precisa lembrar para que a gente venha pedir ao Senhor que traga, né, sobre nós, sobre aquela área, sobre aquela ferida, o bálsamo da cura. Número 3, ore entregando isso a Deus, né, essa ferida, esses sentimentos, né, esses comportamentos, ore entregue ao Senhor. Uma oração sincera, não precisa de enfeite, não precisa de, mas eu não sei orar, né, não precisa ter essa preocupação de saber as palavras adequadas, que seja uma oração sincera, que venha do seu coração. Número 4, peça por transformação, né? Às vezes a gente fica pedindo situações que traz alívio, né, imediato, mas não traz a resolução da causa do problema, né? Então aqui nós vamos pedir por transformação. Aí você vai dizer que eu não quero mais, Senhor, me comportar assim, ser dessa maneira, reagir desse jeito, por causa dessa ferida, por causa dessa situação que me aconteceu. Aí você vai fazer a oração, me ensina, né, me transforma e me ensina a reagir da maneira correta. E aí a gente vai avançando nesse processo. Amém? Então, como a gente estava falando, né, sobre isso nos vídeos anteriores, sobre a criança dirigir, agora, iniciando esse processo de cura, a gente vai tomar o volante, né, desse carro, que representa a nossa vida, a gente vai pegar e convidar o Senhor para conduzir conosco, né? E a cura emocional, ela é um processo, né, de resgate da nossa verdadeira identidade em Cristo. E aqui, a partir daí, a criança ferida vai parar de dirigir e nós vamos assumir o controle, né, o volante da nossa vida com auxílio do Espírito Santo. E a criança ferida vai acontecer o que com ela? Né, ela vai ser expulsa do meu carro? Né, ela vai ser expulsa ali e vai ser jogada de lado? Não, ela vai ser acolhida, ela vai ser recebida com muito amor e com muito cuidado. Você vai olhar para a sua história com carinho, né? A criança ali, ela não estava, né, a representação da criança ferida, né, dos comportamentos imaturos e tudo, você vai olhar para a sua história com amor, né, não com vergonha, não com reprovação, com críticas, nada disso. Você vai acolher, né, aquela pessoa que veio com você até ali, até agora, né, nessa fase do caminho, e ali ela vai ficar no lugar dela, que é de direito, e quem vai assumir a partir de agora é você, adulta. A partir daí você vai começar a viver o que Deus planejou para você, sendo uma mulher íntegra, segura, cheia do Espírito Santo e pronta para cumprir a sua missão. E se você assistiu até o final, escreva aqui nos comentários, eu escolho ser curada. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os gatilhos emocionais, como lidar com eles, porque eles existem. Os gatilhos, né, às vezes parece que está tudo bem, aí vem um gatilho. A gente precisa aprender a lidar e administrar esses gatilhos. E te vejo no próximo vídeo.